Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, lembrando as palavras de Paulo, apóstolo, que somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em cada um de nós, dentro de cada um de nós, eu quero dizer, então, que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em cada um de vocês. Conta uma lenda antiga que dois garotos, dois primos, que nasceram mais ou menos na mesma época, dividiram as primeiras brincadeiras de infância juntos e os primeiros bancos escolares também. Mas, como muitas vezes acontece com todos nós, a vida separou aqueles dois. Porquanto um deles era muito dedicado aos estudos, amante do conhecimento e estudante fervoroso, enquanto que o outro dividia mais o seu tempo com as brincadeiras infantis, com os outros coleguinhas de rua. Não era dado ao estudo, não queria saber de compromissos sérios. Dessa forma, com o passar do tempo, já na fase adulta, o único emprego que aquele que não era dado aos estudos, era preguiçoso para a busca do conhecimento, conseguiu foi ser remador do navio real. Enquanto que o outro primo estudioso, dedicado ao conhecimento e ao saber, tornou-se conselheiro real, conselheiro do rei. Um dia, o sol estava escaldante, e o rei, com seu navio e os seus empregados, subiam rio acima para tratarem de negócios. Ele e os seus conselheiros, sentados na proa do navio, embaixo de uma coberta, tomando refrigerantes, sucos e conversando sobre os assuntos que iriam tratar no destino. Enquanto que o primo remador, embaixo de um sol escaldante, junto com os outros, remava o navio real rio acima. E começou a blasfemar. E começou a falar em voz alta que Deus não era justo. Como é que pode? Aqueles preguiçosos lá em cima, né, tomando refresco na sombra, enquanto nós outros aqui deixamos o nosso suor e o nosso couro embaixo desse sol escaldante. Realmente Deus não é justo. Se somos todos iguais perante Deus, por que Ele permite essa discrepância? A tarde chegou, a noitinha se aproximou, o navio atracou em um barranco para que pudessem dormir e seguir viagem no dia seguinte. Altas horas da noite, aquele primo remador foi acordado com uma mão forte que sacudia o seu ombro. Estupefato, ele percebe tratar-se do rei. É o próprio rei que está lhe chamando. O rei então lhe diz: eu estou ouvindo um barulho lá em cima, no morro. Não consigo dormir. Suba e verifique que barulho é esse. Ele então se arruma com muita pressa para atender o pedido real e sobe morro acima, correndo tropegamente para trazer a informação do rei. Em seguida ele volta com a seguinte informação: não se preocupe, majestade. Foi uma gata que deu cria a uma ninhada de gatinhos e fez barulho. O rei então pergunta: ela deu cria quantos gatinhos? Ele não havia percebido e teve que voltar novamente morro acima, já um pouco cansado, para trazer a segunda informação ao rei. Volta e fala: são 6 gatinhos, majestade. E o rei pergunta: quantos machos e quantas fêmeas? Ele não havia percebido e volta morro acima agora esbaforido, pulmões em brasa, cansado, e volta com a nova informação para o rei. São 3 machos e 3 fêmeas, majestade. E o rei pergunta: que raça são os gatinhos? Ele não percebeu e sobe novamente morro acima em busca da 4ª informação para o rei. E volta dizendo: majestade, cansado, são siameses. Muito bem. O rei o pega pela mão e o conduz até o camarote do conselheiro, do primo conselheiro. E fala-lhe a mesma coisa. Estou ouvindo um barulho lá em cima, não consigo dormir.
Suba e verifique para mim do que se trata. O conselheiro então se arruma e sobe morro acima em busca da informação que o rei quer. E volta depois de alguns minutos com a seguinte informação: não se preocupe, majestade. Foi uma gata que deu cria a uma ninhada de gatinhos dentro de um tonel, e o tonel virou. A gata pertence ao prefeito do vilarejo, que está preocupado se o barulho incomodou a vossa majestade, mas está disposto a ceder um dos gatinhos para doação, caso o senhor queira um gatinho de estimação dentro do navio. São gatos siameses, ela deu cria 3 machos e 3 fêmeas. O rei então olhou para o primo remador e disse: eu ouvi os seus impropérios durante a tarde, meu filho. Você dizia que Deus não é justo, que somos todos iguais perante Deus. E eu quero te dizer, filho, que todos nós somos mesmo iguais perante Deus. Que Deus não faz acepção de pessoas realmente. Mas veja, eu te mandei 4 vezes lá em cima para me trazer a mesma informação que o teu primo trouxe com apenas uma viagem. E trouxe muito mais informações do que as que eu pedi. Por isso, filho, você vai continuar como meu remador. E ele vai continuar como meu conselheiro. Então vejam, ao me deparar com essa história, eu lembrei da criação divina. Fomos todos criados iguais, sim ou não, simples e ignorantes. Mas por que essa diversidade de aptidões? Por que essa diferença tanta entre uns e outros? A nível social, a nível financeiro, a nível intelectual, por que isso? Se fomos todos criados iguais. E a resposta é: não fomos criados não necessariamente na mesma época. Primeiro ponto. Então, alguns de nós somos espiritualmente mais velhos que os outros. E também o esforço que cada um de nós faz para se melhorar, para crescer, em busca de Deus. Como um estudante que se esforça e passa rápido e chega logo à parte acadêmica, porque se esforçou mais que os outros, que às vezes repetem bastante de ano. Assim é a vida. Porque Deus nos outorgou uma coisa chamada livre-arbítrio. A liberdade, que é uma das leis naturais que consta no livro dos Espíritos, lei de liberdade. E o livre-arbítrio está intimamente ligado à lei de liberdade. Só que Deus é tão bom que Ele fala: pode semear o que você quiser. Você é totalmente livre para isso. Mas Ele é tão justo também que diz: vai colher o que você plantar. Ele é bom porque nos deixa plantar o que quisermos, mas é justo porque permite que colhamos exatamente aquilo que plantarmos. Paulo, o apóstolo que eu mais amo, escreve aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo haverá de colher. Haverá de colher. Aí eu me lembro da serpente da Gênese. A serpente que tentou Eva, que convenceu Adão, que comeram do fruto proibido. Meus amados, a serpente da simbologia poética da Gênese chama-se intelecto. Intelecto, esse é o nome da serpente. A serpente chama-se intelecto. É o intelecto humano, é o princípio inteligente que reinou no reino animal, como se vivesse num paraíso, porque não tinha responsabilidade com nada, como os animais que conhecemos, não é? Mas aí adentramos no reino nominal e Deus nos colocou na fronte algo chamado razão, o que nos diferencia dos nossos irmãos inferiores. Somos animais racionais. E naquele momento comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o fruto proibido da Gênese é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que nos diferencia dos nossos irmãos inferiores, se é que podemos chamar de tão inferiores assim. Eles estão evoluindo também. Hoje, o homem, por mais simples que seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe diferenciar o bem
do mal que está dentro dele mesmo. Porque as leis de Deus estão escritas nas nossas consciências, não na consciência dos animais irracionais, princípios inteligentes em evolução, mas no ser inteligente da criação, que é o homem, que usou o intelecto, que foi tentado pelo intelecto, a serpente, e que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. É justo que colhamos o que plantarmos? É muito justo. Então, muita gente acredita na fatalidade, não é verdade? Que somos predestinados. E o que é que a doutrina espírita nos ensina? Predestinação só acontece na erraticidade quando programamos junto com os benfeitores a nossa própria encarnação. Não é? Existe uma pré-determinação para a nossa existência, embora nos esqueçamos de tudo. Mas tudo isso também pode ser mudado. Mesmo que eu planeje como vai ser minha vida, eu posso mudar quando chegar aqui, por causa do meu livre-arbítrio, meu direito de escolha. Né? Livre-arbítrio é autodeterminação, né? Que me faz escolher baseado na minha vontade. Isso é livre-arbítrio. Né? Então, a escolha é livre, mas eu vou exatamente escolher, colher aquilo que eu plantar, aquilo que eu escolher seguir. Né? Fatalidade não existe, de maneira alguma, senão a morte. Nem o momento da morte é fatal, só a morte é fatal. É a única coisa certa que nós temos na vida, é que vamos desencarnar. Isso é fato. Podemos até prorrogar a nossa existência na Terra, também é fato. Trabalhar na caridade engrossa o fio, não é? Se a gente leva uma vida regrada, fazendo reservas de fluidos vitais, nós temos uma vida mais avançada, vai depender também de cada um de nós. E aquela fatalidade que aconteceu, aquele acidente, estava programado. Não existe fatalidade, a não ser a própria morte. Mas os acontecimentos da vida são todos programados. E, via de regra, nós participamos deles. Fatalidade mesmo, só a morte. Não adianta fugir. Ninguém veio para ficar. Todos nós vamos ter que voltar. A vida é muito efêmera, muito passageira. Vamos ter que voltar e aproveitar o máximo que pudermos essa existência. Para nos divertir? Sim. Para aproveitarmos a vida? Sim. Agora vejam o que era aproveitar a vida. Porque a existência é uma coisa e a vida do espírito é outra. Muitas vezes vamos sofrer muito por causa das escolhas que fazemos em uma existência. Ninguém pode fugir da morte. E ninguém sabe quando ela chega. Jesus disse que ela virá como um ladrão na calada da noite e nos pegará de surpresa. Por isso que é preciso estarmos atentos, fazendo as escolhas certas. Né? Dizem que tinha um homem que a morte mandou avisá-lo que iria e viria buscá-lo tal dia e tal hora. Ele então se desesperou quando a hora foi se aproximando e disse: eu vou enganar a morte. Claro que eu vou enganar a morte. E aí se disfarçou, né, deixou a barba crescer e raspou o cabelo, ficou careca. E na frente da casa dele havia um baile, no dia marcado para a morte chegar, ele saiu da casa dele, foi para aquele baile, se infiltrou no meio da multidão e disse: aqui ela não me encontra. A morte chegou na casa dele, não encontrou, para não dar a viagem perdida, ela vê o baile e fala: vou dar uma voltinha para me desaparecer um pouco naquele baile. E aí, passa por ele várias vezes dentro do baile e ele fala: não me reconheceu, porque já passou perto de mim 3 vezes e não aconteceu nada. E a morte fica por ali, já está quase na hora dela ir embora, e ela fala assim, passando pela 4ª vez perto dele: já que eu não achei quem eu vim buscar, eu vou levar esse careca mesmo. Então não teve jeito. Não teve jeito. Né? Agora, qual é o momento que nós somos livres? Totalmente livres? No pensamento. Pelo pensamento nós somos totalmente livres. Livres. Diz o Livro dos Espíritos, a questão 866.
É pelo pensamento que nós somos totalmente livres, que não há entrave, que ninguém pode nos segurar, deter. Agora vejam, nós somos o que pensamos. O meu pensamento, eu já disse algumas vezes aqui, ele atua, o nosso pensamento, no mundo espiritual, na quinta dimensão da natureza. Por isso que os espíritos sabem o que eu penso. Por isso que a mediunidade se dá pelos condutos do pensamento. O cérebro não, ele está aqui. Mas o pensamento é outra coisa. Né? Está no mundo espiritual. É o que vai ficar. E nós somos o que pensamos, então somos livres. Agora vejam, a liberdade do livre-arbítrio é de acordo com a evolução de cada um. É de acordo com a evolução de cada um. Quanto mais evoluído espiritualmente, mais livres nós somos para chegar a qualquer rincão ou em qualquer dimensão desse universo. Porque os inferiores não têm poder de atrapalhar os mundos superiores. Mas os superiores podem descer nos umbrais, nas trevas, para trabalhar, porque nada os impede. Então, o livre-arbítrio ele é mais amplo e irrestrito naqueles espíritos mais evoluídos. Mas as escolhas são sempre nossas. Interessante que a Bíblia Sagrada traz algumas histórias interessantes, sempre contando a história do pai, de dois filhos, um que seguia um caminho e outro que seguia o outro, a exemplo da historinha que eu contei. A começar por Adão e Eva, que tiveram dois filhos, Caim e Abel. Um do lado bom, o outro nem tanto. Depois chegamos a Abraão, que teve também dois filhos, Isaque e Ismael. Depois, Isaque, que tem dois filhos, Esaú e Jacó, e assim por diante, né? Interessante, cada um seguindo um caminho diferente. Aí Jesus vem nos lembrar, principalmente de Isaque, com seus dois filhos, quando ele lembra-nos a história, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, do filho pródigo, que alguns historiadores ou exegetas, eles chamam de filhos perdidos, outros chamam de filho reencontrado, mas é o filho pródigo, aquele gastador, aquele que gasta tudo. Pródigo quer dizer isso, o que gasta, o que é esbanjador. Esse é o significado da palavra pródigo. O pai tinha dois filhos. O mais novo deles cobrou ao pai a parte da herança que lhe cabia. Prestem atenção, foi o mais novo. Por que não o mais velho? A gente já começa a aprender por aí. Porque o mais novo significa que é menos experiente, tem menos sabedoria. Por isso foi o mais novo que pediu a parte da herança. E o que é que o pai fez? Na mesma hora, sem questionar, dividiu a herança para os dois. O outro nem havia pedido, mas ele aproveitou o pedido do mais novo e dividiu para os dois. Dividiu para os dois, não questionou em nenhum momento. E era uma afronta muito grande um filho pedir a parte da herança que lhe cabe, porque era como se estivesse desejando que o pai morresse. Era terrível isso, mas o pai dividiu. Aí o mais novo, depois de alguns dias, saiu a gastar pelo mundo. E gastou em terras distantes. Acabou o dinheiro. E o único emprego que ele conseguiu foi de cuidador de porcos de um grande criador. E tinha muita vontade de comer as alfarrobas, as bolotas. A alfarroba é um fruto do Mediterrâneo, que o gado come, que os porcos comem. Ele queria comer aquilo, as alfarrobas, as bolotas, mas nem isso os proprietários deixavam. E ele passava fome, e ele disse, mas meu pai, os empregados do meu pai passam bem, e eu aqui, passando necessidade, estava sofrendo muito, queria a comida dos porcos, mas nem isso lhe era dado. Prestem atenção. Vou voltar e vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. Sabe por quê? A Bíblia diz que antes dele pensar em fazer isso, ele caiu em si. Caiu em si. Aí voltou. Aí o pai está no alpendre da casa e vê à distância o seu filho chegando.
Aí o pai corre ao encontro do filho e o abraça e o cobre de beijos. Vocês perceberam que em nenhum momento o pai questionou: não vá, filho, você vai quebrar a cara. Simplesmente o pai deixou que ele fosse. Em nenhum momento o pai foi buscar o filho ou mandou seus servos irem buscar, porque sabia que o filho ia sofrer. Em nenhum momento o pai fez isso. Porque o pai esperava que ele crescesse com as escolhas que havia feito. E ele cresceu quando ele caiu em si. Por isso que eu desejo cair em si também, e desejo que cada um de nós caiamos em si, do que estamos fazendo aqui, para voltarmos ao regaço do Pai. E o pai não foi atrás do filho, mas foi ao encontro. Quando viu o filho chegar, interessante, não? Quando nós vamos na direção do Pai, ele vem ao nosso encontro. Ele vem. Aí o pai mandou colocar um anel no dedo dele, que significava aquele anel: você é meu filho dileto. Você vai mais uma vez ter direito ao que eu tenho. O filho mais velho chega e fica enciumado. Não quer entrar na festa, porque o pai manda matar o novilho mais gordo para comemorarem, porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Ele não quer entrar, porque eu estou aqui com você, meu pai, e o senhor nunca me deu um bezerro para eu comemorar com os meus amigos. E esse seu filho, não fala meu irmão, e esse seu filho, que gastou o que você tinha, você manda fazer festa para ele. Ah, filho, o que eu tenho é teu, você está comigo. Mas esse seu irmão estava morto, e foi ressuscitado, estava perdido e foi encontrado. Esse filho mais velho, enciumado, da parábola, representa os religiosos que acham que já tem direito pelo menos ao nosso lar. Nunca saímos do regaço do nosso pai, temos mais direito do que aqueles que estão para chegar. Será? Será? No mundo espiritual não tem religião, não tem. Não vai perguntar de que religião nós fomos, mas que vida nós tivemos, qual foi o fruto do nosso trabalho. Morreu um expositor espírita, um palestrante espírita morreu. E também morreu um motorista de ônibus. Aí se encontraram lá na antessala do paraíso, do céu, para esperar o veredicto de Pedro. Enquanto esperavam ali, conversavam. Então um ficou sabendo que o outro era motorista de ônibus, o motorista de ônibus ficou sabendo que o outro era palestrante espírita. Aí Pedro chega e manda que o motorista do ônibus entrasse para o paraíso, para o céu. Olha para o palestrante espírita e fala: você vai ter que descer para o que vocês chamam de umbral, para o purgatório, para purgar algumas faltas. Mas como? Como, Pedro? Se eu era palestrante espírita, eu conduzia as pessoas no caminho do bem, eu falava as verdades, falava de Jesus, do Evangelho, e ele era um simples motorista de ônibus. Aí Pedro olha para ele e fala assim: é que quando você fazia suas palestras, as pessoas dormiam. E quando ele dirigia o ônibus dele, as pessoas rezavam. O que eu quero dizer com isso é que não tem a menor importância se eu sou dessa ou daquela outra religião. Mas o que eu faço? Não tem importância as palavras que eu falo, mas o meu comportamento. A minha esposa gosta que eu fale que lhe amo. Eu te amo, que é uma mulher que não gosta. Qual é o homem que não gosta de ouvir isso também? Mas ela prefere o meu comportamento, que eu demonstre isso em atitudes. É ou não é? Claro que falar é importante, faz bem. Mas é o comportamento. Deus vê o comportamento das pessoas, é o que nos diz a doutrina espírita. É isso que Deus vê. Então, a exemplo do filho pródigo, muitas vezes as pessoas saem de casa
rebeldes, querem ganhar a própria vida. Uns saem do Nordeste, como eu, para vir para São Paulo, cheio de ilusões. Outros saem de São Paulo, das grandes cidades, para ir para o exterior, também cheios de ilusões, né? Me lembro das palavras do grande poeta Zé Geraldo, quando ele fala: saí de casa muito cedo, os trapos na minha sacola, camisa bordada no bolso, na mão direita a viola. Principiava o mês de junho e o céu cinzento anunciava o inverno, o peito vazio de tudo e a mala cheia de amor materno. A moda na cidade é grande e o medo que é grande também. A corrida do cheque encoberto, o saldo não teve e não tem, os valores trazidos da terra, enfrentando as cancelas do pode e não pode, a força falsa de um cartão de crédito ao invés de um fio de bigode. Meu companheiro, que sai de casa e que na vida cai, com as cacetadas desses anos todos eu fiquei mais velho que o meu velho pai. Os jardins da casa grande, as trancas ficando para trás. Hoje, depois de algum tempo, eu sei que ficou muito mais. Ficou um sentido de vida, uma filosofia, uma razão de ser. O que a idade impediu de ter visto e que hoje é a própria razão de viver. Meu companheiro, que sai de casa e que na vida cai. Com as cacetadas desses anos todos, eu fiquei mais velho que o meu velho pai. A experiência que o pai da parábola, que é Deus, espera que tenhamos para cairmos em si e voltarmos e sermos os maravilhosos filhos que ele espera de cada um de nós, né? Mas depende de cada um por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio, né? O filho passeava com o pai em um vale cheio de eco. Tropeçou e gritou um palavrão, e o eco respondeu o mesmo palavrão. O filhinho perguntou: quem é? E o eco respondeu: quem é? Aí o filho começou a xingar, e o eco começou a xingar de volta, né? Aí ele perguntou para o pai: o que é isso, pai? Que ele não sabia o que era aquilo. Aí o pai disse: é assim, meu filho, quer ver? Campeão! E o eco respondeu: campeão. Você é maravilhoso! E o eco respondeu de volta: você é maravilhoso. E o filho mais uma vez disse: que é isso, pai? Ele disse: filho, chamam isso de eco, eu chamo isso de vida. A vida, filho, nos devolve exatamente aquilo que nós dermos a ela, né? A exemplo daquele rapaz que adivinhava tudo, e resolveram fazer uma pegadinha com ele e ganhar a aposta dele, que ele não iria adivinhar. O plano era o seguinte: pegaram um pássaro, colocaram na mão, levaram aqui atrás e perguntaram para ele, o pássaro vivo: o que é que eu tenho na mão? E ele vai responder: um pássaro, porque ele adivinha tudo mesmo, né? E aí vem a pergunta que vale as apostas: o pássaro está vivo ou morto? Se ele falar que o pássaro está morto, eu mostro o pássaro vivo. Ele vai perder. E se ele falar que o pássaro está vivo, aqui atrás mesmo eu torço o pescocinho do pássaro e mato. O plano era infalível, era ou não era? Vamos ganhar a aposta. E chegaram na frente do adivinho e perguntaram: o que é que eu tenho na mão? E ele disse: um pássaro. Agora vem a pergunta que vale a aposta: o pássaro está vivo ou morto? E o sábio: isso depende de você. E ganhou as apostas. Então, se vocês perguntarem se vocês vão ser felizes ou não na vida, a exemplo do sábio, eu vou responder: isso depende de você. Eu agradeço a Jesus por esse encontro que foi, todo nimbado de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons, que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas asas, da sabedoria e do amor, nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.